o filtro da alma, limpando a visão para enxergar Deus. E você que está na internet, nem pisque. Fica ligado, porque aqui vai ser lindo esse culto de hoje. É uma palavra simples, eu creio que vai ser muito rápida. E vou tentar pregar assim calminho. Eu estou tentando evoluir, Silvia. Depois você me dá uns toques. Às vezes a gente, né? Mas a gente vai evoluindo com o tempo e melhorando. Repare o que fala Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Ou seja, a renovação da mente é uma decisão nossa. Quem vai transformar é Deus. Eu gostei dessa versão. Eu não tinha ouvido assim, não. Geralmente tem sedes renovados, sede transformados pela renovação da vossa mente. Agora, olha aqui, ó, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não transforma a nossa mente, Mateus, com coisas tão simples, como é que a gente vai transformar com coisas mais complexas? Não é? A ciência, a física quântica, todas as coisas já estão se voltando para essa transformação de mente. Muitas delas tiram Jesus e mesmo assim prosperam. Mas o objetivo da gente aqui é ficar com Jesus. Mas saber que a renovação de mente, gente, é o ponto para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vim pregar diretamente sobre essa passagem. Essa passagem Isaac pregou aqui e já transformou nossa mente. Eu só quero usar essa passagem como base para dizer que a gente precisa de uma troca de lentes para poder renovar a nossa visão. Só isso. Na verdade, eu nem tinha um versículo para oferecer. Coloquei esse, porque é o que se encaixava em tudo o que eu queria dizer, gente. Esse versículo aqui é a definição de trocar as lentes. O que ele diz, Nils, é que para experimentar a vida de Deus, ou seja, para a gente experimentar a vontade do Pai, a gente precisa primeiro renovar a nossa mente. E para renovar a nossa mente, a gente precisa trocar as lentes dos óculos para que a nossa vista seja limpa. A lente a gente consegue trocar, a vista não. A gente consegue limpar. Anote isso, gente, que eu escrevi aqui. Não adianta pedir uma vida nova a Deus se você continua enxergando o mundo com lentes velhas e contaminadas. Não adianta pedir renovação de mente a Deus se a gente continuar vendo o mundo com a lente velha, com a lente contaminada. A gente não vai conseguir enxergar como Jesus enxerga. Isso é lindo, isso é lindo. Pai querido, Pai santo, aqui está a tua palavra. Aqui está, Senhor, as nossas vidas. Fala conosco hoje, Pai. Transforma nossas mentes, Senhor. Porque a gente veio aqui para sair daqui, tanto quem está fisicamente como na internet, transformado. Porque a gente quer acordar amanhã, Pai, no seu de repente, já experimentando a tua perfeita vontade e que seja tudo para a tua glória. Amém. Eu creio que todos aqui, gente, se a gente não for hipócrita, todo mundo vai dizer, eu tenho sonhos. Não, eu não estou falando de sonhos que a gente precisa, óbvio que a gente precisa consagrar a Deus, mas a gente tem os nossos sonhos, que a gente torce às vezes para ser os de Deus. A gente tem nossos desejos, a gente quer viver uma vida em paz, a gente quer bênção material. Se vocês não querem, passem para mim, porque eu quero. E não é pecado a gente querer tudo isso. Não tem problema nenhum. Mas muitas vezes a resposta não chega, sabe por quê? Porque nosso receptor está quebrado. Porque nosso receptor está com defeito. E o mundo coach e o mundo religioso nos ensina coisas assim, declare e a coisa vai ser sua, né? Receba
E a pessoa diz, eu recebo, eu creio, em nome de Jesus, eu estou declarando e vou ter tudo o que eu declarar. E aí você começa a ser um declarador de sentenças e Deus um garçom que vai te servir. Porque é fácil, está ali o garçom, você fala assim, eu quero uma Coca-Cola, e o cara vem com a Coca-Cola mesmo. E a gente pensa muitas vezes que o mundo espiritual é isso aí, gente. Eu vou te ensinar algo libertador hoje. Você não vive o que declara, você vive o que planta e o que alimenta. E quem vai dar o crescimento é o Senhor. Vocês estão entendendo isso? Vocês não vivem o que vocês ficam declarando. A gente, né? A gente vive o que a gente planta. Fala, o que você planta, certamente colherás. Você planta, você rega. Às vezes eu planto e meu amor rega. Às vezes eu planto e Silvia rega. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. E às vezes Nira escolhe. Às vezes a colheita nem vem para mim. Mas é certo que ela vem. Mas como a gente vai plantar e alimentar algo que gere frutos para o reino de Deus, se nossa mente está enraizada nessa terra? Entendeu? Porque o link do versículo. Se a gente está com a mente toda nos sistemas desse mundo, o que a gente vai plantar são coisas para esse mundo. Mas se a gente tiver com a mente renovada, com os olhos renovados, com a visão renovada, a gente vai colher a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Deus. E eu trouxe aqui 4 ensinos para a gente, muito rápidos, muito breves. Talvez um seja o maior. O primeiro ensino é a lente pela qual você vê a vida. Repare que coisa linda e autorreflexiva para a gente aqui hoje. O problema, porque no mundo religioso, sempre é o problema onde a gente está, né? Não, aquele lugar ali, aquelas pessoas ali. Mas o problema não é o ambiente onde você está. O problema é a nossa lente que olha o ambiente. Quando a nossa lente está suja, a gente vê tudo sujo. Acredite nisso, gente. Olha aqui, ó. Mateus 6, 22 e 23 vai dizer assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Primeiro ponto aqui, Jesus não estava falando de oftalmologia e nem de oculista. Isso aí eu tenho certeza. Mas Jesus estava falando de perspectiva. A perspectiva que a gente olhe para alguma coisa ou para alguma pessoa. A culpa aqui nesse texto que a gente acabou de ler de Mateus 6, a culpa é do ambiente ou a culpa é dos olhos? Cara, como esse Maurício é mau, velho. A culpa é dos olhos. Pare por um instante, gente, e pense em todas as situações aqui, que os nossos olhos é que deturparam o ambiente. E a gente é que estava errado. A gente poderia ter mudado o ambiente, ou o ambiente nem precisava de mudança. A gente é que precisava de olhos bons, Silvia, para ver que o ambiente não era imundo. Se seus olhos forem maus, você projeta a sua própria escuridão interna no ambiente. Meu Deus, cara. Ou até nas atitudes dos outros. Você entendeu? Se seus olhos forem maus, você projeta a escuridão de dentro de você nas pessoas. Você projeta a escuridão de dentro de você nos ambientes. Por quê? Porque você não olhou com olhos bons. Você olhou com olhos maus. É interessante, gente. Perceba um episódio que aconteceu. Tinha uma cena caótica, cara. Jesus estava com os seus discípulos e todo mundo estava com fome. Eram milhares de pessoas, eram umas 10 mil pessoas, Níris. Todo mundo com fome, tinha um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Aí,
a gente vê e Jesus vai fazer algo tremendo. Aí se eu perguntar o que ele fez, a maioria diz, multiplicou os pães e peixes? Não. O que Jesus fez, agradeceu? Também não. Jesus não multiplicou os pães e os peixes. Jesus primeiro multiplicou a mente das pessoas. Jesus, ele deu uma transformação de mente. Ele fez assim, ó, arrumem-se em grupos. Já sentem como para um banquete. Mas cadê a comida? Não importa. O gesto de fé é assim, mude a mente e a provisão vem. Ele mudou a mente de um povo e atraiu o milagre. O povo estava ali e começou a se reunir como se já estivesse comida. Oh, meu Deus. Aí pronto. Ele levanta, dá graças e serve. Por quê? Porque, olhe bem o que fala Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. O banquete do céu ganhou vida na terra, porque uma multidão mudou a forma de pensar e assim experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado com o que sai de sua boca. Não diga mais não tenho o que comer, não. Levanta a banana, levanta a maçã, levanta o arroz para cima, dê graças para Deus, já se sente na mesa, porque o banquete, ele multiplica. É a fé, Eula, de que ele prometeu que não faltaria nada. Ele alimenta as aves do céu, ele não vai te alimentar. Ele veste os lírios do campo, ele não vai te vestir. Ou a gente muda a nossa mente. Mas esse mundo caótico, o sistema desse mundo, é muito mais sábio do que os filhos de Deus. Ele fala isso. Ele diz, esse pessoal aí é mais prudente que vocês. Vocês precisam mudar a sua mente. Chega, gente. Chega dos ímpios conseguirem as coisas que os filhos de Deus não estão conseguindo. Isso aqui não é um culto para ganhar dinheiro, não. Eu estou falando de mudança de mente. Eu estou falando de viver uma vida em abundância. A vida que Jesus prometeu. Mas não é só sobre multiplicação, não. Vou dar outros exemplos aqui. Sabe, aquelas pessoas que não conseguem receber um elogio, que já acha que o outro está sendo irônico, ou não consegue receber uma mensagem mais dura do pastor numa pregação, e às vezes a pessoa está gostando da pregação, mas quando recebe uma mensagem que confronta algo dentro dela, ela já para e diz, foi indireta para mim. É isso, cara. Por quê? Porque se seus olhos forem maus, você vai projetar a escuridão de dentro de você para aquela situação. Ei, eu vou dizer uma coisa, você acabou de perder uma ótima oportunidade de mudar a sua mente e poderia sair do culto e viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Cara, gente, eu vou dizer uma coisa, se sua mente for transformada, Níris, até se te proferirem maldição, você transforma em bênção. Quando a mente da gente está transformada, a gente sabe quem a gente é. Jesus nunca recebeu uma maldição para entrar nele. Tudo virava bênção. Desde o Antigo Testamento até o Novo. E todo mundo que colocou a sua confiança no Senhor, jamais saiu frustrado. Isso me leva ao ensino 2. O discernimento versus a contaminação. Existe uma linha muito tênue, mas também é muito clara, entre ter discernimento de uma situação ou ter um coração completamente malicioso. E a igreja precisa entender essa diferença. Olha o que fala Tito, capítulo 1, versículos 13 a 16. Este testemunho, olha como começa. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Primeiro eu quero dizer aqui, uma mudança de mente aceita uma repreensão severa e está tudo certo. Paulo está dizendo aqui, ó, gente, olha aqui, ó. Você sabe o que é severamente? Rapaz, repreenda-os com uma cadeirada na cabeça.
É óbvio que eu estou falando de uma maneira irônica aqui, mas é severamente. Olha aqui. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Agora vem o versículo principal, o 10, o 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Só dizem de boca para fora que servem a Deus. Mas as suas atitudes mostram, gente, que não serve para nada. Ela enxerga para os puros, tudo é puro. Para os impuros, ele vai ver maldade em tudo, porque ele projeta o que seria dele naquela situação. Cara, vou te falar uma verdade que esse texto me inspira. Você não consegue ouvir uma palavra sem distorcer. Ou você não consegue olhar para alguém sem criar uma intenção oculta, que a pessoa logo diz assim, não, eu estou olhando isso aqui, não estou vendo isso aqui, não, ó. Aquela pessoa ali, ela está dizendo isso, mas ela quer dizer outra coisa. Ela está fazendo isso, mas ela quer fazer outra coisa. Porque eu tenho discernimento de espírito. Não, cara. O que você tem é contaminação de sua alma mesmo. É uma alma contaminada, que só consegue enxergar coisas impuras. Por isso que ele fala essas fábulas judaicas. O que é que ele está dizendo nos dias de hoje? Essas doutrinas religiosas. Eu, claro, sou uma personificação de um homem, né, no pecado para essas pessoas com tantas tatuagens, por exemplo. Você vai pregar uma palavra e a pessoa já vê aquilo ali. Eu não admito um homem assim pregando. Por quê? Porque para os impuros, tudo é impuro. Para o puro, tudo é puro. Cara, isso aqui é lindo, gente. Seus olhos são maus. Agora, a verdade é que, diante de toda essa verdade, eu olho para mim, e será que só eu consigo enxergar esse mal em mim? Será que só eu sou o único pecador dentro das 100 aqui que às vezes olha para os outros e faz julgamento ruim, julgamento errado? Esse Maurício aqui é miserável, gente. Sabe, tem gente que vê maldade em tudo, gente. Aí surge as baboseiras. Crente não pode andar de sunga na praia. Por quê? Porque os olhos são impuros. Projeta tudo na outra pessoa. Olha, a mulher que é de Deus não pode ir para a academia com roupa de academia, daquelas mais justas. Por quê? Porque a pessoa é impura. A gente não vive naquela época de Jesus. E a gente não vive num país daquela época lá, e a gente não vive também numa cidade que não seja litorânea. Então o que é puro para uma cidade não é puro para outra, o que é puro para uma civilização não é puro para outra, mas o que continua impuro em todas essas regiões é a mente do homem, porque não olha com bons olhos. Por que isso? E é isso que está falando aqui, gente, sabe? Se você se assenta, eu saio daqui e meus pais estão ali no bar do Manuel, por exemplo. Aí eu saio daqui, eu vou para lá e vou sentar com eles, vou fazer uma oração, vou comer. A pessoa que me olhar vai dizer, olha lá o pastor num bar. Por quê? Porque os olhos são impuros. Olha lá, Jesus entrou na casa de Maria, uma de má fama, olha aí. Considerada prostituta. Você acha que não falavam isso? Agora Jesus, Mateus, é que estava certo, porque ficava calado. Não se justificava. Não vale a pena. Quando eu falei isso aqui do Dia das Mães, no início, desses dias todos especiais, né? Eu falei Dia das Mães porque hoje é Dia das Mães. Cara, eu acho que eu vou fazer sucesso só no céu mesmo, velho. Porque as pessoas não querem ouvir isso, não. Cada paulada que eu recebo ali, mas não tem problema não, a gente tem um lombo grosso. Pedro diz, né? Que alegre de ter sido chicoteado em nome do Senhor Jesus. O sombrio é a gente.
O legalismo nada mais é do que uma mente corrompida projetando sua própria malícia nos outros. Vocês entenderam? O legalismo, a religiosidade, nada mais é do que uma mente corrompida projetando a sua maldade nos outros. É isso aí. Simplesmente. É só você ver. Um marido que trai vai achar que a esposa está traindo. Por quê? Porque ele projeta nela. Não, ela não é igual a você, ela é transformada, meu querido. Ele sempre vai olhar, vai querer olhar o celular, vai querer. Por que você está indo com essa roupa? Por quê? Porque ele sabe que ele faz isso. Ela deve fazer também, porque ele projeta na outra pessoa o que ele realmente é. Geralmente é assim. Isso me faz lembrar, olha que coisa tremenda, gente. Deixa eu lembrar, em Samuel, capítulo 10, eu estava estudando com meu amor em casa, e tem uma passagem muito massa. Sabe antes de Saul virar rei, mas quando Samuel se encontra com Saul, diz que Saul, rapaz, era o príncipe charme, né? De tão bonito, diz que quando ele chegava no lugar, do ombro para cima, ninguém era maior que ele. Aqui, ó, ele parava aqui, as pessoas, todo mundo via, o cara lindo, velho. O cara chegou lá, e aí ele estava procurando as jumentas do pai, mas depois ele foi procurar Samuel para saber onde estavam as jumentas e tal, e Samuel já sabia, porque Deus falou, esse aí vai ser o rei. Agora, olha que interessante, velho. Olha que coisa magnífica que Jesus Cristo me lembrou aqui agora. Ele chega para Saul e diz assim, Saul, você vai fazer o seguinte, você vai voltar, você vai ver 3 pastores numa região tal ali, que eu não esqueci o nome da região. Você vai ver 3 pastores. Eles vão te dizer porque as suas jumentas já foram achadas. Seus pais não estão preocupados mais com a jumenta, estão preocupados com você, que está demorando muito. Mas continue andando. E ele dá muitas regras. Fala assim, você vai ver outros pastores lá. Eles estão sacrificando coisas para Deus. Quando você chegar nesse ponto, o Espírito do Senhor vai se apossar de ti. E você aí começará a profetizar também. A partir daí, siga o que ele disser. Isso aqui, eu quero ver outro pastor falar. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que vocês não precisam de mim, não. E vocês vêm aqui só para aprender. O que eu tenho para oferecer é ensinar. E isso é muito bom. Mas seu guia não pode ser eu. Quando o Espírito Santo vier sobre você, siga o que ele está falando no seu coração. Agora é o Espírito Santo e vocês. Coloca os pastores num pedestal que não são deles. A prova é isso aqui. Um dos maiores profetas da Bíblia chegou para Saul e deu todas as direções. Siga minhas direções. Mas quando o Espírito do Senhor vier para ti, só siga ele agora. Ele vai falar tudo o que você tem que fazer. Isso destrói a religiosidade. Isso destrói, Silvia, esse esquema de pastor feudal e rebanho do pastor. Não, cara. Quem guia é o Espírito Santo. Quem convence da justiça do pecado é o Espírito Santo e do juízo. O pastor ensina, aponta o caminho. Mas tudo é o Espírito Santo que conduz. Eu acho que eu tenho, deixa eu abrir aqui esse versículo aqui de Samuel, que é muito bom, cara. Aqui, ó, versos 6 e 7, ó. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como eles, e te mudarás em outro homem. Eu até esqueci de falar essa parte aqui, ó. Ou seja, você será outro homem quando o Espírito te pegar. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Não faz o que o pastor mandar, não. Faze o que o Espírito Santo te mandar. Se o pastor estiver falando pela voz do Espírito Santo, está tudo certo. Por isso que Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, enquanto eu falar pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, como eu sou de Cristo, gente. Cara, isso é lindo demais, gente. Anote aí outra verdade transformadora. O discernimento te protege do mal. Já a contaminação te faz ver o mal onde não existe. O discernimento
vai te prevenir do mal. Mas a contaminação te faz ver o mal em tudo. Aí Silvia está ali, Rose se levanta e vai falar uma coisa com ela. Aí os olhos maus aqui, ela já está fofocando. Não está gostando da pregação. Está falando mal de outras pessoas. E às vezes ela está dizendo ali, que tremendo, hein? Foi para mim. Cara, ensino 3. O que transforma é o que você alimenta. O que te transforma é o que você alimenta. Cara, isso é lindo demais. A gente é especialista, e não tem problema nenhum, eu quero ser também, em declarar versículos de vitória. Falando sério, não adianta a gente proferir versículos de bênção, versículos de vitória, mas passar a semana inteira nutrindo o coração com lixo. Rapaz, o sistema, lembre-se de como eu comecei, o sistema desse mundo quer anular nossa mente. O sistema desse mundo quer que a gente não saiba do poder que a gente tem dentro de nós. Aí a gente se amolda nele e perde toda a vontade perfeita de nosso Pai. Olha o que fala Tiago 3, que é muito conhecido, 13-16. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, agora olha isso aqui, vocês têm o seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu quero aliar esse texto a Lucas 6, que fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então fique aqui comigo, já está acabando. Preste muita atenção no que eu vou ensinar aqui agora, gente. Porque, cadê? Eu fui estudar. Eu olhei aqui, inveja, amargura, espírito faccioso, e a gente encara assim, não, eu não sou invejoso. Eu não tenho esse espírito faccioso, esse espírito que... Tem, sim. Aí eu fui olhar no grego lá, os significados, tudo. Porque, olhe bem, gente, quando a gente fala isso aqui, inveja amargurada e sentimento de rivalidade, a gente pensa logo na defesa. Nossa alma gosta de se defender. Eu não sou assim. Olha a essência de inveja primeiro. No grego, não é aquela invejinha comum, não. A palavra é um zelo amargo, é o pikron zelon. Eu olhei e fui procurar no dicionário Strong. É um zelo amargo. Aquela pessoa que mascara a sua amargura com a capa de super crente. Você mascara aquilo com a cara de super crente, criticando a tudo e a todos em nome da santidade. Ou a gente conhece alguém assim, ou esse alguém que a gente conhece é a gente mesmo. A gente bota uma cara de santidade, coloca regras da letra da Bíblia, e aí pronto, a gente cria essa inveja de alguém que está na graça, por exemplo. Alguém está lá, prosperando na graça, em termos de pregando o evangelho, na internet levando muitos cliques, e ali as pessoas, o evangelho está disseminando no mundo todo, mas ele não se corrompe. Aí o cara religioso vai dizer, olha lá, Deus diz para não pintar o corpo, então ele já está em pecado no altar. Olha lá, Deus diz que não permite o divórcio, então ele já está em pecado no altar. Ele faz uma capa de santidade, mas no fundo o que ele está é uma inveja. Por quê? Porque ele queria aquilo. Aí vocês pensam da maneira que for, gente. Rivalidade. Eritéia era usada na época dos políticos. É como se fizesse um grupinho, entenda o que eu estou falando? Um grupinho separado para criar rivalidade com os demais. É campanhas sujas para criar panelinhas e chegar ao poder. Essa palavra era usada para isso. Ah, cara, conhece alguém aí
que depois de um tempo caminhando com você, te desprezou, te colocou no canto ali por algum motivo, e aí começou a fazer panelinhas com outras pessoas? Conhece alguém aí que, não, eu vou me dar bem com essas pessoas aqui, então desprezo uma pessoa que há muito tempo andava junto com ela, porque é o grupo das panelinhas? Ou olhe para dentro de si mesmo, será que eu já não fiz isso, desprezei outra pessoa para me dar bem com outro grupinho aqui? Ei, Pedro tentou fazer isso. Pedro falou que ele estava comendo com os gentios, aí quando chegou uns grupos de fariseus, uns grupos mais religiosos, a palavra diz que Pedro deixou e ele foi ficar no meio deles, porque para não ser mais mal visto. Aí Paulo virou e quebrou o pau em cima de Pedro, mas a palavra diz que ele foi muito enérgico, botou o dedo na cara, na frente de todo mundo e disse assim: você é um hipócrita. Sabe o que Pedro fez? Baixou a cabeça e aceitou. É assim, gente, porque Pedro estava sendo usado, fazendo panelinhas, se encaixava nisso aqui, ó. Não há verdade nisso. É por isso que Tiago diz assim: não mintam contra a verdade. Não tente espiritualizar a sua amargura pela sua necessidade de aparecer. Isso não vem de Deus, é terreno, é animal, é demoníaco. Não dá para ter o Espírito de Deus se quem governa a sua mente é o mundo. Não dá para ter o Espírito de Deus se quem governa a sua mente é a inveja, é o medo, é a rivalidade, é puxar o tapete. Transforme a sua mente e saiba e tenha certeza que o que foi preparado para ti, nenhum homem tira, a não ser a sua própria mente. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Meu Deus, cara. A língua, gente. Agora, se a boca fala sobre o que está cheio a mente, ou seja, está cheio o coração, a mente. Repare isso aqui. Se a boca fala o que está cheio a mente, e você comerá daquilo que sai da sua boca, se sua mente estiver transformada em Jesus Cristo, você só vai comer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É forte isso, gente. Isso aí no dia a dia é direto, eu gosto de dar exemplos práticos. A gente abre a rede social, a gente vê um casal feliz, um casal prosperando, né? E sua vida não está lá tão perfeita nessa área, a gente sempre solta uma coisa: olha lá, deve estar fazendo isso aqui, deve estar se vendendo ali, ó. Também, dinheiro dele é fácil ser feliz assim. A gente precisa renovar a nossa mente. Deus me mandou aqui para falar dessas pequenas coisas que eu duvido que não tenha ninguém aqui que faça, e dizer assim: pare com isso e eu vou prosperar todos vocês. É simples assim, cara. Né? Aí a gente vê tão feliz, queria ver era postar a realidade nos bastidores. A gente tem sempre algo para falar, cara. Quantas vezes eu posso ter visto um pastor lá e eu dizer assim: ali está vendido. Oh, meu Pai, me perdoa todas as vezes que meus olhos foram maus, que eu tirei, Pai, do mau tesouro do meu coração, coisas mais. Não, gente, isso é inveja amarga gritando, meu irmão. Essa é a hora de eu dizer para mim mesmo: não se proteja não, Maurício. É para você que Deus está falando. Se proteja não, igreja. É para vocês que Deus está falando. Que a gente olha o outro e tem rapidez para ter uma língua perversa. A gente olha uma situação e não sabe aquilo que as pessoas passaram. Eu tinha uma professora de português que parecia aquelas professoras francesas daquele filme, na faculdade. Eu nunca gostei de português nem de redação, eu era péssimo até encontrar essa mulher. A mulher mais severa. Quando eu entrei na faculdade, cuidado com essa professora, que ninguém gosta dela. Aquilo ali é o cão de calçolão, como foi. Falaram assim mesmo, por isso que eu estou falando aqui.
Assim. Aí eu cheguei lá, mas que adjetivo terrível, né? Mas diziam isso. E eu ia na onda. Paz, aí eu não tinha Jesus Cristo, mas Jesus Cristo já me tinha. Glória a Deus, né? Mas eu comecei a ver assim, eu vou me ferrar nela. Eu já tinha me ferrado em contabilidade, porque eu não gostei da professora. Então eu desisti. Aí eu falei assim, ano que vem eu vou fazer à noite para me livrar dela. Quando eu fui à noite, não é que ela mudou para a noite também? E eu tive que pegar ela o ano inteiro ali de contabilidade. Então eu já tinha aprendido essa lição. Aí eu vi essa professora, eu falei assim, não. Eu vou olhar ela com bons olhos. Ela era muito severa. Aí eu começava a fazer aquela cara de interessado. Ela falava algo, eu fazia assim para ela e tentava responder. Aí até quando ela começou a vir até mim com aquela severidade, dizer, olha, você precisa melhorar isso, melhorar isso. Gente, eu saí dali amando português e redação, e depois daquele dia, só foi melhorando até hoje, melhorando minha oratória, melhorando tudo, porque eu decidi olhar ela com bons olhos. Ela tinha perdido o marido, ela tinha tido uma vida sofrida, e ali a gente olha uma pessoa e já julga pela pior situação, quando não sabe que às vezes ela só está passando um dia ruim, ou passando uma fase ruim, um ciclo ruim. Próxima vez que algum garçom tratar mal você dá uma gorjeta maior e diz, posso orar por você? Eu estou sentindo que mesmo nessa dificuldade, você está se esforçando para me atender. Mas eu estou sentindo também que tem alguma coisa te perturbando. Deixa eu orar por você. Olhos bons vão enxergar as coisas boas. É por isso que Jesus disse assim, 72 pessoas, em algumas versões 70, vão andando. Entre nas casas, abençoe-as. Quem receber, glória a Deus. Quem não receber, saia, sacuda a poeira das calças. O que ele está dizendo é, trate todo mundo bem, abençoe a todos. Quem não receber, problema deles. Mas você fez a sua parte. Você olhou com olhos bons. Cara, é lindo demais. O evangelho é lindo, gente. Eu quero minha mente transformada hoje. A gente só vai ter a mente transformada quando a gente começar a enxergar essas palavras na gente também. Não, Mateus diz assim, minha mãe era para estar aqui hoje. Não, cara, é a gente mesmo. É você da internet, está ouvindo porque e nem é pancada, essa direção, nem é correção. Eu vim aqui direcionar a igreja para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai ter mais escassez, só vai ter fartura. Fartura de quê? De toda a prosperidade do reino de Deus, que já foi liberada por Jesus Cristo na cruz. Jesus é lindo, gente. Ensinamento 4 e último. A faxina interna, o caminho de volta. Afinal de contas, a gente pode ter chegado ao veredito junto com esse pastor aqui e dito assim, pastor, eu me vi aí. Rapaz, eu sou um pecador, pastor, e agora? Como vencer isso? Eu vou te falar uma coisa séria aqui, gente. A saída é mais fácil do que parece. Mas antes da gente pedir a direção para o futuro, a gente precisa de purificação no presente. Para fazer um novo futuro, a gente precisa começar a semear agora. Para fazer um novo futuro, é hora da gente joga esses óculos no chão e quebra essas lentes. Não é só espiritual, gente, faz isso não. Pelo amor de Deus, que óculos é caro. Mas eu fiz essa brincadeira, aquela única que está de óculos aí, mas é isso aí. Quebra essas lentes hoje, para a gente enxergar melhor, com as lentes novas que Jesus vai colocar hoje na vida da gente. Olha o que fala Salmo 51:10, esse salmo lindo de Davi, quando assassinou Urias para poder ter relações com a mulher dele, gente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É hoje. Hoje a gente tem que dizer assim, mas como a gente vai admitir isso, Ela, se a gente acha que nosso coração já é puro? Não, cara, a Rose falou isso no discipulado, sonda meu coração, cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto, renove em mim uns olhos que enxergarão coisas boas. Os olhos são a candeia do corpo, se o coração for bom, ou seja, se Jesus renovar o nosso coração, a nossa mente, tudo, gente,
vai se transformar. Agora o que fala Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, guarde a tua mente, porque dele procede as fontes de vida. As fontes de vida são geradas de uma mente transformada. As fontes de morte são geradas, e aí eu posso parafrasear, numa vida sem Jesus. Mas uma vida repleta com Jesus traz mudança de mente. Onde o povo viu escassez na multiplicação dos pães, Jesus já viu fartura. Onde o cenário era de escassez, o cenário para Jesus já era de tanta fartura que ainda sobrou cestos de pães e de peixes. Mas Jesus ensinou algo: mude a mente de vocês, que vocês vão comer até extravasar. O texto deixou claro: comeram até se empachar. É porque só veio palavra ruim na mente, a gente tem que mudar a mente. Comeram, gente, até a boca ficar entupida de comida. E aí, quando se saciaram, ainda sobrou muito. Por quê? Porque a mente deles não era mais de escassez. Eles já se reuniram em grupos esperando aquilo que a fé já tinha materializado. É top demais esse Jesus, gente. A cura começa com reconhecimento. Jesus disse para os fariseus assim, ó, cara, se vocês confessassem que suas lentes estão sujas, eu poderia trocá-las. Eu estou parafraseando, mas vocês estão entendendo, né? Se você enxergasse. Se vocês confessassem que suas lentes estão sujas, eu poderia trocá-las hoje e fazer você enxergar. Mas como vocês dizem que seus olhos estão perfeitos, eu não tenho nada a fazer. Eis-nos aqui, Senhor, pessoas que confessam que nossas lentes muitas vezes estão embaçadas, estão tão sujas que a gente está com dificuldade de ver o teu reino e a tua prosperidade. A gente quebra hoje essas lentes e pode trocar, porque a gente quer enxergar hoje com seus olhos. Eis-nos os doentes aqui, precisando de ti. Meu Deus, cara. Gente, para quase terminar, eu queria passar vou fazer igual a Rosa, um dever de casa. Não vai ter pirulitinho, não vai ter nada, vai ter um dever de casa para a gente. Mas é um desafio mesmo, um dever de casa mesmo, para você que está na internet também. Repare como a gente vai fazer. Eu quero desafiar a gente a fazer um jejum de uma semana, talvez 40 dias. Talvez se a gente gostar a vida toda. Calma, não vai ficar sem comer não é de comida não. Mas eu quero desafiar a gente a fazer de uma semana, mas vai ser mais, você vai ver que vai ser mais. O desafio é jejuar de pensamentos ruins e de suspeitas. O desafio é esse aqui. Eu sei que a gente vai fazer, mas o Espírito Santo vai lembrar. Porque a gente está fazendo aqui é uma aliança. O que a gente está fazendo aqui é de livre e espontânea pressão, não. De livre e espontânea vontade, gente. Olha, o desafio é jejuar de pensamentos ruins e suspeitas. Na próxima vez que a gente for dizer algo, Eula, escolha acreditar na melhor intenção possível daquela pessoa. É um desafio retado. Quando a gente for dizer algo de alguém ou de uma situação, a gente vai escolher pensar, né, na melhor intenção possível daquela pessoa. É um compromisso diante do Senhor para quem quiser agora. Você está aceitando de livre e espontânea vontade. A gente vai se policiar daquilo que a gente consome, gente. Conversas, fofocas, alguns conteúdos. Nada que possa contagiar a gente. Sabe? Que está se tornando tóxico dentro de nós. Vamos vigiar ou não? Vamos combinar isso? O nome desse desafio é faxina interna. Quando eu botar no grupo, faxina interna, gente. Vamos lembrar. Fazer a faxina anônima. Se alguém vê o outro, já ajuda. Também não fala do outro, não. Já ajuda aí. Não fala, lembra do negócio aí? Faxina interna. Até porque, se meu amor virar para mim e disse, Mal, você caiu nisso aí. Cara, tá falando para ajudar. E eu sei que ela também pode cair. Não vai ser uma acusação, vai ser um ajudando o outro. Porque não tem um aqui são.
Não vai ter um santo, não vai ter um salvo, não vai ter um bom aqui. Mas a gente pode fazer esse jejum e melhorar. E aí o que sair da nossa boca, gente, ó, vai atrair no mundo espiritual. Vai atrair a prosperidade de Jesus. Por quê? Porque a gente vai estar com o coração dele, gente. Vai ver a multiplicação. Vamos ficar de pé rapidinho. Vocês lembram como começamos a mensagem hoje? A segunda parte diz o quê? Experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que acontece depois da faxina interna? Sabe o que vai acontecer depois dessa semana? Depois que a gente tira o lixo, Deus vai entrar com a mobília nova. Sabe por quê? Porque Deus não manda a gente limpar a casa para deixar vazia não, Níris. Ele quer encher a casa com a vontade dele. A gente vai tirar esse lixo de dentro da gente, é essa a combinação. E Deus vai encher a gente com a vontade dele. E acredite, os planos do Senhor são bons pra caramba, velho. A vontade do Senhor, fique de pé ainda, é demonstrada em 3 fatores. Anote isso, ela é boa, porque ela não te destrói. O mundo te oferece coisas que parecem maravilhosas na vitrine. O mundo te oferece shows, até shows gospel. O mundo te oferece riquezas. O mundo te oferece tentações naquilo que você é mais fraco. O mundo te oferece coisas maravilhosas, mas que no final, gente, só trazem dor. Provérbios 10, 22 vai dizer: a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. Segundo ponto, ela é agradável. Agradável porque traz paz no seu coração. Sabe nisso, quando você está na praia, você diz assim: que momento agradável. Cara, isso é a definição da paz dentro. E às vezes você fala assim: não, está tudo turbilhão. Estou com um sentimento agradável dentro de mim. Ele traz paz. Quando a gente está no centro da vontade de Deus e nossa visão é completamente limpa, mesmo que haja tempestade lá fora, o clima dentro de você é de descanso. Jesus prova isso naquele barco. A pessoa disse: eu vou afundar, a tempestade está tremenda. E Jesus dormiu, porque quem dorme na tempestade é porque recebeu a agradável vontade de Deus que te trouxe paz. Paz interna é mente limpa. Se sua mente estiver limpa, seu travesseiro vai ser macio. Você não vai se preocupar com as palavras infelizes que a gente ama falar, gente. 3, ela é perfeita. Não te falta nada. Isso aqui é tremendo. Ouça o que ele diz, gente. O roteiro de Deus para a sua vida não deixa furos. Os furos é a gente que faz. As brechas é a gente que faz. O roteiro de Deus é perfeito. Não falta nada. Jesus diz que esses aí que pregam prosperidade é que são os ladrões. Ele não. Ele veio para trazer uma vida em abundância. Ele disse que aquele que larga tudo isso e muda a mente receberá 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. Olha o que ele faz em Jeremias 29:11. Receba agora: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meu Deus, cara, quando a mente é transformada, você para de viver de migalhas emocionais. Está cheio de gente dentro da igreja de Cristo vivendo como mendigo de migalhas emocionais. Quando a gente tem a mente de Cristo, cara, a gente já sabe que a gente tem tudo dentro de nós. Mas a gente precisa, gente, limpar os nossos olhos. Só Jesus pode isso. Ele falou: só eu posso fazê-los ver.
Mas a gente tem que tomar a decisão, primeiro de se quebrar, porque precisa ser humilde para admitir que está doente. Depois de entregar, como eu brinquei com o Níris, entrega as lentes para Jesus, dos óculos. Porque com as lentes limpas, a gente vai enxergar que é uma beleza, gente. Você para de sobreviver da desconfiança e passa a viver nos planos de prosperidade de Deus. Uma vez um salmista declarou assim: o Senhor é meu pastor e isso me basta. Nada mais me aflige. Por quê? Porque esse pastor é meu pai. Olha o que Jesus declarou: Pai nosso, o Senhor é meu pastor e agora eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque esse Senhor Deus, Criador do universo, que é o meu pastor, é também o meu Pai. Olha que mudança tremenda de mente, gente. Nós somos herdeiros, co-herdeiros junto com Jesus Cristo. E eu vou perguntar, quem quer fazer essa aliança hoje? Quem quer entregar essa lente velha e arranhada agora mesmo? Vamos deixar o Espírito Santo lavar nossos olhos? Amém? Que Deus dê uma ótima noite para todos, uma semana abençoada, lembrando da faxina interna, não como um ato religioso, pelo amor de Deus, não é lei, não é regra, não é nada disso não. É a gente decidiu que essa mensagem é importante, a gente quer ser transformado, permitir que Deus haja nessa restauração da nossa mente, e eu declaro que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque essa não é uma promessa do pastor, é uma promessa do próprio Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Que venha prosperidade sobre essa casa e sobre quem está assistindo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiu na vida de todos, hoje e para todo sempre. E vamos aplaudir Ele bem alto, como se tivesse 100 pessoas aqui dentro. Glória a Deus.